Muito bem. Nós vamos dar continuidade à nossa campanha, então. Vamos ler o texto principal da nossa campanha, que é Josué capítulo 6. Enquanto você vai achando, hoje nós vamos falar da 11ª volta, a 11ª semana da nossa campanha, e o título dela é A Volta do Domínio. Amém? Nós vamos ler o capítulo de Josué. Depois eu vou comentar um pouquinho a respeito do que está escrito lá em Gênesis. Então olha só. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetes de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? Muito bem. Você vê, irmãos, que o início desse texto diz que Deus, ele entregou na mão de Israel a cidade de Jericó e os seus valentes. Amém? Então essa declaração da parte de Deus é uma declaração que o povo de Israel já teria domínio sobre eles. E o ser humano, ele tem uma capacidade muito grande, ou de esquecer, ou de transformar aquilo que foi dito da parte de Deus. Lá no livro de Gênesis, no comecinho da Bíblia, a Bíblia diz que Deus, ele disse assim para o homem, que o homem, ele dominaria sobre tudo. Amém? Lá Deus dá um exemplo: dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre os répteis. Mas esse domínio que Deus deu para o homem é o domínio sobre a face da terra. Então tudo que está sobre a face da terra, Deus, ele entregou na mão do homem o domínio, o controle. Só que em alguns momentos as pessoas, elas esquecem que elas têm esse domínio, que elas têm essa capacidade de dominar. Ou esquece, ou inverte a situação. Em vez de dominar, começa a ser dominado pela circunstância, pelos acontecimentos, pelo pecado, pela maldição. E a vida da pessoa acaba sendo conduzida por uma situação, por um acontecimento. Então é uma promessa de Deus, foi algo determinado por Deus, que o ser humano, ele iria dominar. Agora veja bem, quando Josué, ele orou a Deus a respeito da conquista sobre Jericó, ele foi orar a Deus. E quando ele orou a Deus, Deus disse para ele assim: ó, eu já entreguei Jericó na mão de vocês. Então a declaração de Deus para Josué, ela é uma declaração confirmando que aquela cidade, no mundo espiritual, já estava no domínio do povo de Israel. E aqui nós podemos aprender algo bastante interessante, irmãos, que se você, em alguma situação, em algum momento da tua vida, você não se sente tão tranquilo, você não se sente tão confiante, você não se sente tão determinado com relação a ter domínio, a conquistar algo na tua vida, não tem nada de errado você orar a Deus, pedindo a Deus uma confirmação. É aquilo que normalmente a gente diz assim, ó: eu orei a Deus e Deus me deu essa direção, Deus me deu essa orientação a respeito de algo. Porque por mais que eu saiba que eu tenho essa capacidade de dominar, que eu tenho essa habilidade de ter domínio sobre as situações, sobre os acontecimentos, em algum momento da nossa vida a gente se sente às vezes um pouco inseguro. Então veja bem, olha, analisa comigo. Deus, ele não quer o ser humano numa corda bamba. Deus não quer você inseguro. Deus não quer você que não esteja totalmente confiante que você vai vencer, que você vai alcançar, que você vai ter êxito. Amém? Deus ele quer te tranquilizar. Deus não quer você em altos e baixos, uma hora confiando, outra hora já mesmo com dúvida, com incerteza. Não,
Deus quer você tranquilo. Ele me ama, Ele te ama, e Ele quer proporcionar o melhor na nossa vida. Amém? Agora veja bem, toda e qualquer análise e toda e qualquer orientação que parte da parte de Deus, que vem da parte de Deus, ela nunca pode ser uma coisa assim, jogada ao vento, apenas do tipo, ou eu acho, ou eu acredito, ou eu penso assim, ou do tipo assim, Deus me falou, mas não tem uma base do que nós estamos falando. Então tudo que nós falamos com relação ao reino de Deus tem que ter base bíblica, tem que ter algo que venha nos dar respaldo daquilo que nós estamos falando. Então eu quero citar um texto para você que vai dar respaldo de que Deus realmente, Ele quer que você esteja confiante. Lembra daquela passagem em que os discípulos de Jesus estavam dentro de um barco, no meio de uma tempestade, e Jesus tinha ido lá no monte orar. Jesus, ele desce do monte e vai ter com os seus discípulos, e ele surge do meio da tempestade, e ali começa um diálogo dele com os seus discípulos, e o apóstolo Pedro diz assim: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo andando sobre as águas. E Jesus disse para ele assim: então venha, saia do barco e ande sobre as águas. Pedro, o que Pedro faz, irmãos? Pedro, ele quer uma segurança, ele quer uma confirmação, ele quer se sentir seguro que Jesus está no controle da situação. Então não tem nada de errado de você pedir isso para Deus, de você orar pedindo um sinal, uma resposta, uma confirmação, uma orientação a respeito de algo que você vai fazer. Por quê? Porque Deus quer que você vá fazer aquilo, mas com convicção, com segurança, com certeza. Deus, ele não quer um ser aventureiro, que não sabe o que está fazendo, que está jogando a sua vida à mercê da sorte. Não, Deus, ele quer te dar orientação, ele não quer você numa corda bamba. Então você vê que Josué sabia das promessas, ele não tinha ouvido lá de Moisés: olha, nós vamos conquistar a terra de Canaã. A única forma de conquistar Canaã era passando por Jericó, então tinha que vencer Jericó. Então Josué já não sabia que eles iriam vencer Jericó? Sabia, ele já tinha conhecimento disso, mas ele não estava se sentindo completamente seguro com relação a isso. Então ele faz o que? Ele ora a Deus, e Deus, ele dá essa garantia, dá essa orientação. Deus diz assim: já entreguei. No mundo espiritual, eles já haviam dominado a cidade de Jericó. Agora, a estratégia de marchar 13 voltas ao redor de Jericó é a estratégia que vai trazer para o povo a confirmação daquilo que Deus está falando. A 11ª volta, por que ela é a volta do domínio? Porque nesse período, você imagine milhares e milhares de pessoas caminhando ao redor de uma cidade, com os seus pés pisando naquela terra. Já havia um caminho totalmente demarcado, de tanto que eles estavam caminhando. As marcas dos pés do povo de Israel já estavam cravadas naquela terra. Eu imagino que a terra até tinha afundado ao redor de Jericó. Já tinha uma estrada praticamente ao redor de Jericó, de tanto o povo caminhar ao redor de Jericó. Amém? Agora veja bem. Para que o povo tivesse êxito nessa marcha, nessa caminhada, era necessário eles dominar em 3 áreas diferentes. 3 áreas eram necessárias que o povo dominasse para ter sucesso nessa empreitada. Amém? Por isso que a 11ª volta é a volta do domínio. Quais são as áreas que o povo de Israel precisava dominar? A primeira área era a área espiritual. Eles tinham que ter controle, domínio espiritual daquele ambiente onde eles estavam. Irmãos, era o 7º dia de caminhada e era a 11ª volta ao redor de Jericó. Fazendo o que ao redor de Jericó? O que eles estavam fazendo ao redor de Jericó?
eles estavam orando, profetizando e determinando para mudar o ambiente espiritual. Quando eles chegaram em Jericó, o ambiente espiritual era opressor, era um ambiente carregado, era um ambiente pesado espiritualmente. Então eles ficaram durante 10 voltas ao redor de Jericó, já no 7º dia, 10 voltas orando, profetizando, declarando. Estavam fazendo o que, irmãos? Dominando o ambiente espiritual para poder dominar e vencer a cidade de Jericó. Eu quero citar um texto bíblico para os irmãos. Atos capítulo 4, versículo 31. Glória a Deus, aleluia. O domínio espiritual ele se dá através de uma busca incessante de Deus. Oração, jejum, palavras proféticas, proclamação de vitória. Amém? É assim que a gente domina o ambiente espiritual. Atos capítulo 4, versículo 31 diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Esse texto fala dos discípulos de Jesus. Eles estavam reunidos num lugar, e o que eles estavam fazendo, irmãos? Eles estavam mudando o ambiente espiritual daquele lugar. De que maneira? Em oração, orando, clamando, profetizando, proclamando, declarando a presença de Deus, até que num dado momento, o que aconteceu? O ambiente espiritual mudou. O Espírito Santo encheu aquele lugar. E qual que é o resultado disso? Eles começaram a pregar com ousadia. Israel marchando ao redor de Jericó durante 10 voltas, orando, profetizando, proclamando, determinando. Daqui a pouco o ambiente espiritual mudou. Eles começaram a ter domínio do ambiente espiritual. Então dentro deles cresceu a ousadia para determinar que os muros de Jericó caíssem. Olha só, às vezes tem casas, tem famílias, tem lugares que o ambiente é pesado. O ambiente é pesado. Tem pessoas que às vezes estão num lugar, que habitam numa casa, que elas não conseguem orar, se sentem mal quando vão orar, sentem náuseas, tontura, dor de cabeça, né? Por quê? Porque o ambiente espiritual ele é pesado, é um ambiente carregado de maldições, de palavras contrárias, negativas. Então requer o quê? Requer um tempo de busca de Deus, profetizando dentro da casa, declarando, dominando, ungindo a casa, para ter domínio espiritual daquele lugar. Amém? Então veja bem, tem gente que às vezes acha assim, não, pastor, eu vou, a minha casa é muito pesado, o ambiente espiritual, eu vou mudar de casa. Nem sempre a mudança física resolve, porque o problema não está diretamente relacionado com a casa física, mas sim com a casa no aspecto de convivência das pessoas, é com relação às pessoas que convivem. Então trocar de casa física vai fazer o quê? Só vai pegar a família e as pessoas, né, e aquele problema, e vai transportar para um novo espaço físico, mas o problema espiritual vai continuar. Então o que tem que fazer? Tem que dominar espiritualmente aquele ambiente, na oração, na busca, determinando. Pastor, isso requer de nós muito trabalho? Com certeza, irmãos, vai dar trabalho. Vai ter que orar, vai ter que levantar de madrugada para orar, vai ter que jejuar, vai ter que profetizar, determinar a bênção. E se a minha determinação, através das minhas palavras, muda o ambiente espiritual e gera bênção, o contrário também é verdadeiro. Que se a pessoa, ela com as suas palavras, fica lançando palavras de morte, de maldição, de contrariedade dentro do lar, também vai fazer com que aquele lar seja um lugar pesado espiritualmente. Por exemplo, irmãos, a minha casa. A minha casa é um lugar que eu tenho liberdade para orar. Eu tenho liberdade para buscar de Deus.
eu dobro meu joelho no quarto, na sala, no outro quarto, em qualquer ambiente, eu oro com tranquilidade e eu começo a orar, eu sinto a presença de Deus. Por quê? Porque o meu lar é um lar consagrado. É um lar que não tem palavrão, não tem pecado de imoralidade, não tem bebida, lá não entra nenhum tipo de mal. Se alguém lança uma palavra negativa, eu já repreendo. O meu lar é um lar consagrado para Deus, é um lugar que eu prezo. Então ali o ambiente é um ambiente espiritual favorável. Eu tenho domínio espiritualmente daquele ambiente. Amém? Tem casas que a gente vai às vezes, irmãos, que só de chegar na casa da pessoa, a gente sente a opressão, o peso espiritual, aquela ação maligna, a gente já sente. Amém? Então a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso dominar o ambiente espiritual. Domine o ambiente espiritual onde você está. Seja na tua casa, seja no teu trabalho, aonde você estuda, não importa onde seja. Domine o ambiente. Em oração. Às vezes requer um tempo. Para Israel foi 10 voltas. Para eles ter certeza que estavam dominando espiritualmente. O ambiente espiritual havia mudado completamente naquele lugar. Amém? Vamos para a segunda. O segundo aspecto que nós precisamos ter domínio é o domínio físico. Olha só o que o texto diz: ninguém entrava e nem saía de Jericó. Por causa de quem? Por causa dos filhos de Israel. O que Israel fez, irmãos? Israel se posicionou fisicamente. Se posicionou fisicamente. Porque não adianta nada, irmão. Você fica orando, você fica profetizando, você fica declarando, você tem domínio espiritual, mas você não tem a presença física. Você não leva esse domínio físico para perto da situação que você quer vencer. Nunca esqueça, irmão, que você que busca de Deus, você que ora, você que está na presença de Deus, sobre a tua vida tem uma graça, sobre a tua vida tem o poder de Deus. Então aonde você vai, essa glória de Deus, ela brilha sobre a tua vida, e ela faz com que a tua presença seja também um domínio físico. Você estar em certo lugar é importante para você ter conquista. Então é importante o quê? É importante a gente se posicionar. A gente não pode ficar orando e dizendo assim: Deus, faz isso, faz aquilo, e aí fica em casa orando, esperando. Não, vou esperar, porque Deus vai fazer. Não, eu tenho que me posicionar. Se eu não me posicionar, crendo que Deus está comigo e que Ele vai me dar graça, eu nunca vou ter domínio. Eu vou ter domínio da situação espiritual, mas da situação física e humana eu não vou dominar. Por quê? Porque eu não me posicionei. Eu tinha essa graça, essa unção na minha vida, mas eu não me posicionei ali. Então não tem como a ação de Deus se manifestar especificamente naquela área. Deixa eu ler um texto bíblico. Mateus 28, 20 diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não esquece que Deus está contigo, irmão. Deus está contigo. O teu posicionamento físico não é uma atitude errada. Quer ver? Eu vou contar um testemunho, só para você entender isso. Teve um momento da minha vida que eu trabalhava num lugar que eu gostava, era um ambiente que eu gostava de trabalhar, estava feliz com o meu trabalho. Eu estava vivendo um momento na minha vida muito importante, tanto espiritualmente, estava na igreja, estava tudo bem, em casa também com a família, estava tudo ótimo. Tinha um salário legal, dava para se virar. Mas eu orava a Deus, eu pedia a Deus que Deus abrisse uma porta diferente de trabalho para mim. Eu queria ganhar mais, para poder proporcionar coisas melhores para minha família. Eu queria trabalhar num ambiente que eu fosse o chefe, que eu mandasse, né? Depois eu vi que não valia nada daquilo, que é uma besteira a gente achar desse jeito. É melhor ser mandado do que mandar. Quando a gente vai mandar, a responsabilidade é maior sobre a gente. Mas eu era novo, então eu achava que era importante, até para minha autoestima. E aí a gente ora, Deus honra, Deus abre a porta. E Deus abriu a porta, me proporcionou um outro trabalho. Fui ganhar bem mais que eu ganhava naquele trabalho, uma posição importante. Eu mesmo pude montar a equipe que ia trabalhar comigo. Estava tudo bem.
Só que aquele trabalho, ele começou a me dominar. Começou a me dominar. Então eu não tinha mais tempo para a família, eu não tinha tempo para o meu lazer, eu não tinha tempo para descansar e não estava tendo tempo para as coisas de Deus. Já comecei a faltar nos cultos dia de semana, porque ficava na empresa até tarde. No outro dia, chegava em casa, já queria dormir, descansar, porque outro dia de madrugada eu tinha que levantar para ir para a empresa, porque tinha que fazer isso, fazer aquilo. Então eu estava dominado pelo meu trabalho. E o pastor percebeu isso. E um dia de semana, se eu não me engano era uma sexta-feira, ele percebeu que eu novamente não estava no culto. E ele mandou um recado através do meu cunhado. Mandou o meu cunhado dizer para mim, ele chamou meu cunhado e disse assim, e o Jadir, cadê? Meu cunhado disse, ele está trabalhando, está fazendo serão lá, tem que ficar até mais tarde na empresa. O pastor disse assim, então leva um recado meu para ele, diga para ele assim, Deus te deu uma bênção e você está transformando essa bênção numa maldição. Bem assim, foi o recado, né? É bem diferente do que hoje, né, irmãos? Quando eu ouvi o recado que o meu cunhado trouxe, eu tive temor no meu coração. E eu entendi que eu tinha que ir lá conversar com o pastor. É bem diferente de hoje, né? Você vai divertir um irmão da igreja hoje aqui, tem uns que se for divertir, são capazes dele que chamar o pastor para o tapa, né? Que não querem ser divertidos, não querem ser corrigidos de jeito nenhum. É para o bem deles, é para tirar eles do erro, do pecado. Mas não querem, não aceito a advertência de jeito nenhum. Eu aceitava porque eu sabia que eu tinha que ser corrigido. Quando a gente sabe que a gente tem que ser corrigido, a gente aceita a correção, por mais que ela seja doída, por mais que a varada seja doída, a gente agradece. E aí eu peguei no domingo, fui na igreja e procurei o pastor. Falei, pastor, quero conversar com o senhor. No final do culto, fomos no escritório, eu falei para ele sobre o meu trabalho. Ele olhou para mim e perguntou assim para mim, você crê que esse emprego foi Deus que te deu? Eu disse, eu creio. Porque não foi uma coisa que eu fui atrás, foi uma coisa que chegou para mim, então eu creio que foi Deus. Ele falou, se foi Deus que te deu, você tem que se posicionar lá no teu trabalho. Chegue amanhã lá, olha a Deus, peça a direção de Deus, e chegue amanhã lá para o teu chefe e diga para ele assim, do jeito que está, não pode continuar. Se eu não tiver tempo para a minha família, para o meu lazer, para o meu descanso, e principalmente para as coisas de Deus, esse emprego não serve para mim, então pode me mandar embora. Ele disse, se você crê, pode fazer, se você não crê, não faça, senão você vai ser despedido do serviço. Mas se você crê, faça. Eu falei, não, eu creio e eu vou fazer. Na segunda-feira, quando o gerente chegou, já abordei ele na entrada, só preciso conversar com o senhor. Não, mais tarde pode chegar na minha sala e vamos conversar. Fui para a sala dele, sentei lá, ele disse, fala. Disse, não, mas com relação ao meu horário de trabalho, do jeito que está, não dá para continuar. Se é para continuar assim, eu prefiro sair. Porque eu não tenho tempo para a família, não tenho tempo para o lazer, não tenho tempo para o descanso e não tenho tempo para a igreja. Eu tenho compromisso na igreja e não posso ir, porque eu fico preso aqui até tarde da noite, cuidando do serviço aqui, do jeito que está, não posso continuar. O gerente olhou, estava escrevendo assim, parou de escrever, olhou para mim e falou, eu já tinha pensado nisso. Tu faz o seguinte, tu acha o melhor rapaz que você tem na tua equipe, você confia nele, treina ele, prepara ele e coloca ele para te substituir no horário que acaba o teu horário. E escolhe qual horário que você quer trabalhar. Se é de manhã até um certo horário, você quer vir mais tarde e ficar até mais tarde. Você escolhe, o que você escolher, está escolhido. Eu falei, aproveitando já que está tão fácil assim, quero falar do meu salário também, que acho que está precisando de um aumento. Falei, não, já o mês que vem você vai receber um aumento de salário também. Amém? Me posicionei, irmãos. Se o pastor não me desse essa palavra, talvez eu ficasse lá muitos anos, sendo dominado. Então a gente tem que se posicionar. Para aí. Eu tenho ou não tenho a presença de Deus? Ela está ou não está comigo? Eu orei. Se você não quer andar na corda bamba, pede a direção, pede a confirmação. Deus vai confirmar, irmãos. Deus tem prazer de te dar segurança. Tem prazer de falar contigo. Tem prazer de dizer, é isso que eu quero que você faça, meu filho. Mas se posicione, irmão. Se posicione. Se lá no teu trabalho tem alguém puxando o teu tapete, se posicione. Tome posição. Se você se posicionar, você vai ter domínio físico. O que Israel fez, irmãos? Talvez no começo eles estivessem meio com medo. Poxa, eles podem jogar uma lança lá de cima do muro, pode atirar uma flecha, pode jogar um caldeirão de azeite quente, uma pedra, e nos matar aqui embaixo. Mas eles começaram a marchar e a dominar fisicamente aquele lugar. Por isso que
ninguém saía e nem entrava. O povo de Jericó ficou cerrado dentro da cidade. Ninguém saiu, porque Israel exerceu o domínio físico. Eles tinham a presença de Deus. Aonde a gente se posiciona, irmãos, a graça de Deus brilha na nossa vida. Brilha na nossa vida e faz com que o nosso inimigo, ele comece a ficar com medo e intimidado. Amém? Terceira área que nós precisamos dominar é a área emocional. Amém? É a área emocional. Israel, como é que Israel estava, irmãos? Animado e motivado. O que eles estavam fazendo? Marchando ao redor da cidade. Como é que eles estavam marchando? Animado e motivado. Olha o que a Bíblia diz lá em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que é ter bom ânimo, irmãos? É estar animado, é não desanimar com os problemas, com os desafios, com as lutas. Essa é uma área da minha vida que eu tenho que dominar. Eu tenho que dominar. Por quê? Porque as situações à minha volta querem me levar para o desânimo, para me ficar desmotivado, desanimado. Tem gente que anda na rua assim, né? Até os ombros caídos, cabeça abaixo. Não, irmão, eu tenho que andar animado, eu tenho que estar empolgado, eu tenho que estar motivado. Eu tenho um Deus poderoso que está comigo, um Deus que está sinalizando que eu vou ter bênção, que eu vou ter vitória, que o milagre está chegando. Eu tenho que andar motivado. Foi a mesma coisa que Deus disse para Josué lá atrás, antes dele chegar em pé de Jericó. Deus disse para ele assim: tenha bom ânimo, fique animado. A mensagem de hoje para você nesta manhã, meu querido irmão, é para dizer para você que você tem que recobrar o teu ânimo. Não adianta ficar encolhido dentro de casa, escondido, tendo dó de si mesmo. Ah, pastor, é porque eu sou tão azarado, eu sou um coitado, porque isso, porque aquilo. Irmão, a gente encontra tantas pessoas por aí que teriam motivo de sobra para estarem encolhidos em cima de uma cama e não estão. Ao contrário, você encontra elas estão animadas, estão motivadas, estão projetando, estão planejando algo novo, estão sonhando com algo novo, dentro da sua possibilidade, da sua condição, mas estão animados. E tem gente que tem toda a possibilidade do mundo de ter uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida alegre, e está desmotivado, às vezes por causa de uma coisinha desse tamanho assim. Não perca o teu ânimo, se mantenha sempre firme e animado. Todo dia de manhã diga para você mesmo: eu tenho que ter bom ânimo. Por quê? Porque eu é que sou capaz? Não. É porque foi Jesus que disse isso. Vai em cima da palavra dele. Vai em cima da palavra dele. Irmão, a palavra dele não volta vazia para ele. Se ele falou, ele vai honrar a palavra dele. Vai em cima da palavra dele. Isso não foi tu que disse isso aqui, não fui eu não. Eu vou me animar em cima disso. Porque o Senhor disse: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, nós vamos vencer também em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Aramachuri Kandaramai. Eliandele Kandaramai. Talvez você entrou nesta manhã aqui, talvez desanimado com alguma situação, talvez enfrentando um problema, uma luta, uma adversidade. Isso te levou a um certo desânimo. A palavra de Deus nesta manhã para você é: recobre o teu ânimo. Se anime de novo, irmão. Deus está contigo, não vai te desamparar, não vai te deixar na corda bamba, não. Aramachuri Andaramai. Segure na mão o folheto da campanha. Levante para o alto. Vamos orar de forma animada. E vamos dominar. Vamos dominar espiritualmente. Vamos dominar fisicamente. E vamos dominar emocionalmente o nosso ânimo. Não vamos desanimar. Hoje Kandaramai. A luta vem. A luta vem. A palavra de Deus diz que o choro até pode durar uma noite. Até pode durar. Não quer dizer que tem que durar. Mas a alegria, ela é certa, ela vem ao amanhecer. A tua alegria vai chegar, irmão. A tua vitória vai chegar, o teu milagre vai chegar. Hoje ele me canta na Bachúria, chegará o dia que você olhará para trás e vai ver a tua alegria chegando. Hoje a tua vitória chegando. Hoje ele me canta na Bachúria. Agora hoje recobre teu ânimo.
recobre, fique animado, fique empolgado, fique motivado, porque Deus está contigo, aleluia. Hoje candaramai, abachuri andaramai. Aramassuri andaramai, arabachuri andaramai. Aleluia, aleluia. O muro que te separa da tua vitória já começou a dar sinais que vai cair, em nome de Jesus. Fique animado, levante a cabeça, porque o muro que te separa da tua conquista, do teu milagre, começou a dar sinais que está ruindo. A mão de Deus já está tocando nele, aleluia. Oi, andarabara, cheia, andaramai. Aleluia. Glória a Deus. Ouça bem o que eu vou dizer para você. Ouça bem o que eu vou dizer para você. Ouça bem a palavra que Deus tem para você nesta manhã. Deus diz assim: em outros momentos, em outras situações, eu sempre te socorri. Eu não te desampararei. Nunca te desamparei. Não vai ser nesse momento que eu vou te desamparar. Em outros momentos eu estive contigo. Hoje, Carabachiri Andaramai, eu te socorri. Não é hoje que eu vou te desamparar. Pode descansar teu coração. Pode descansar teu coração, que eu ainda estou no controle da situação. Hoje, Carabachiri Andaramai, recobre teu ânimo. Recobre teu ânimo, porque Deus tem vitória para você. Deus, nós oramos esta manhã pela nossa campanha da família, declarando em nome de Jesus a vitória, declarando, Senhor Deus, o domínio em todas as áreas da nossa vida. Assim eu declaro, Deus, os teus filhos abençoados, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos e com todos permaneça em nome de Jesus. Amém. A todos um bom domingo, uma boa semana, vá em paz. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.